Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast chamado Adoro Gente que Desmaia. Eu sou Débora Lucas. Eu sou Luana Ferreira. Eu sou Michele César. Nós somos terapeutas transpessoais e nós nos conhecemos na pós de psicologia transpessoal. E eu digo isso mais uma vez porque hoje a nossa convidada, que é muito especial, também chegou na nossa vida para a pós. Então, hoje a gente vai conversar com a Ellen Baeta, a gente vai introduzir um pouquinho o nosso tema, que é individuação, e já vocês vão conhecer e se aproveitar do todo o saber da Ellen também. Adoro Gente que Desmaia, a gente sabe que é um nome super diferentão, e ele veio com a inspiração de Roberto Crema, um dos nossos professores, que conta que aos 6 anos ele estava participando de uma missa, viu um símbolo que começou a girar para ele, entrou em estado alterado de consciência e literalmente desmaiou. E desde então, quando ele acorda, ele já começa a se questionar o que mais era possível aqui dentro dessa dimensão que nós habitamos. Ele conta isso no seu livro e no final do parágrafo ele comenta: desde então, adoro gente que desmaia. Então, criamos esse podcast para dividir histórias com os nossos entrevistados, escutar sobre o processo de desmaio deles, que é o processo que chamamos de expansão de consciência e o despertar por uma vida mais conectada, uma vida melhor, uma vida individual e coletiva. Então, o que é individuação? Nós chamamos de individuação o processo de nos entendermos como indivíduo além das nossas primeiras referências de identidade. É importante a gente dizer aqui que quando nós nascemos, nós recebemos a influência, né? Nossa identidade é moldada pelas pessoas que nos criaram, os nossos pais, a história da nossa família de origem, a história do lugar onde nascemos, e é preciso que seja dessa forma. Então, nós vamos partir e contar sobre individuação já considerando que nos alegramos de sermos recebidos aqui na vida e termos alguém que nos recebe, e depois a gente vai checar na vida quais são os pontos dessa identidade que eu vou acertar através do meu tema de vida individual, em como eu me percebo como pessoa além do campo que me recebeu aqui. E assim nós sabemos que o mundo caminha, né? Então o processo de individuação é: eu percebo, eu nasço e percebo e recebo uma identidade dos meus pais, das pessoas que me criaram, recebo todos os códigos desse clã, depois eu começo a me individuar, que é me perceber como indivíduo e ir checar na vida o que vai valer ou não para mim, no sentido de como eu escolho caminhar por aí. Para aí sim eu começar a vincular novamente com outras pessoas e perceber isso ainda mais profundamente, como e quais transformações eu vou levar a partir da minha história individual. Hoje, a gente vai falar dos desafios do processo de individuação, vai falar de como o processo de individuação nós percebemos ele tanto a nível do Brasil, a nível de Minas, a nível de outros estados, outros países, e tudo o que é possível para deixar esse processo de maneira mais leve e mais fácil, já que ele é previsto na expansão da nossa consciência, ele é previsto para a experiência e desenvolvimento do ser humano, do indivíduo. Bom, e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que estão vivendo esse processo de individuação? E para complementar essa pergunta, eu quero fazer outras. A gente tem se dado tempo, você tem se dado tempo para se perceber, para perceber seu corpo, para perceber seus pensamentos, para cuidar da sua saúde. Tudo isso é um combo do processo de individuação. A gente precisa criar rotinas saudáveis que favoreçam esse encontro da gente com a gente mesmo. Mas o que a gente tem visto é um comportamento oposto a isso. Final do ano é um momento de vários indicadores de resultado, de performance, de comportamento, e aí a gente vê números assustadores sobre, por exemplo, o tempo que a gente gasta na tela do celular, com conteúdos, às vezes, que vão nos ajudar somente a nos distanciar da gente mesmo. Tem um estudo recente dizendo que a gente passa mais tempo nas telas visitando perfis que são, às vezes, nem entretenimento produtivo, né, construtivo, mas aqueles que despertam gatilhos que não são tão bons, que despertam inveja, que despertam insegurança, que despertam ganância, e a gente vai lá e comenta e curte, alimentando todo esse comportamento de distanciamento do processo que a gente chama de desmaio e individuação. Existe um país que a gente estuda bastante, que chama Butão.
É um país, depois que se vocês puderem, deem uma pesquisada. Ele tem uma metodologia estatal, inclusive, muito diferente daquela que a gente conhece aqui no Brasil e nos países do Ocidente de uma maneira geral. O Butão ele tem uma metodologia de acompanhamento de indicadores que chama FIB, traduzindo para o português, que é Felicidade Interna Bruta. É tão bonito, gente, esse sistema de indicadores, que ele não considera somente o que no Brasil corresponde ao PIB, que é o resultado financeiro e econômico da nossa nação. Lá, eles consideram questões subjetivas, questões de felicidade, de alegria. As perguntas do censo de lá, que a gente conhece bem aqui, são bem amplas. As pessoas falam sobre, como eu falei, alegria, mas as questões de comportamento, de escolhas, se meditam, se visitam familiar, se tem momento para praticar exercício físico, se encontra com os amigos. Então, ele traz uma visão mais holística do que é a nossa perspectiva humana, nessa experiência que a gente está vivendo. Eu vou convidar vocês, então, a procurarem, pesquisarem. É uma metodologia muito interessante que nos ajuda a romper um pouco com esse sistema que a gente vive bem do lado ocidental, que é muito ligado, como a gente sempre fala em todos os episódios, produzir, 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 e pouco nos ajuda a conectar. A individuação, gente, é claro que a gente precisa do outro, né? A Débora falou muito disso, a gente nasce dependendo do outro. São nas relações que fazemos com o outro que a gente consegue, inclusive, se enxergar. Mas isso de ficar em rede social procurando outra pessoa, isso da gente sempre estar querendo estar com alguém, diz de talvez uma dificuldade de estarmos com a gente mesmo. Existe uma limitação saudável nessas relações. Existe a relação que é construtiva e a relação que é codependente. Não é isso, Michele? É isso, Luana. Falando aí dos desafios, né, no processo da individuação, introduzimos esse tema, né, da codependência. Por quê? Né? A psicologia transpessoal, como a Débora começou, né, colocou para nós somos colegas transpessoais, nos conhecemos por meio, né, através aí da psicologia transpessoal. A transpessoalidade nos coloca em conexão com os outros, com o mundo, com o planeta, com o cosmos e com o todo, né? Então, nós nos construímos por meio de nossas relações. Contudo, a codependência, né, insere o momento em que essa relação ela extrapola um pouco esse limite, trazendo principalmente angústia, sobrecarga. Na saúde, esse termo codependência é muito usado associado a pessoas, né, que são dependentes de substância e normalmente elas têm um cuidador. E a gente fala muito que o codependente ele depende da dependência do outro. Então, a codependência coloca, né, a pessoa nesse lugar de cuidar excessivamente e depender que o outro dependa dela. E é muito interessante a gente falar desse tema, né, porque nós vivemos aí num contexto, né, numa correria, numa dinâmica em que, né, a gente vai aí se atropelando no nosso cotidiano. E muitas vezes a gente fica nesse lugar de cuidado, de cuidador, e esse lugar coloca a gente num lugar de controle, num lugar de poder, e tira, né, nessa relação de codependência, a gente se investe desse poder, e isso acaba enfraquecendo ali aquela pessoa que precisa do cuidado, né? Porque quando eu acho que eu preciso cuidar, né, que eu fico nesse lugar de salvar o outro, na verdade eu vejo esse outro como alguém que é incapaz de viver por si, alguém que é incapaz de investir no próprio processo de individuação. E aí eu não vou para o meu processo, porque eu estou preso a alguém que eu acho que precisa de mim, e o outro também não vai para o processo dele, porque ele não se vê como capaz, né, e como responsável de seguir o próprio caminho.
E aí a gente está introduzindo esse tema da codependência por entender que ele tem tudo a ver com o tema da transpessoalidade, no sentido de ser um desafio, né, para esse movimento, né? A individuação colocada por Jung, ela é um processo que está além, né? Está além dessa dimensão material, tem a ver com o propósito do porquê eu estou aqui, né? Aqui eu vim. Então, para a gente poder conversar um pouco mais sobre essas questões e várias outras que vão surgindo ao longo do nosso encontro, eu gostaria de convidar a Ellen. A Ellen é psicóloga, entre várias e tantas outras coisas. Nós nos conhecemos, né, como eu já falei, no curso de Psicologia Transpessoal, e a gente vai trazer a Ellen hoje para contar para nós, né, sobre os desmaios dela ao longo da vida. Seja muito bem-vinda, Ellen, é um prazer te receber. Estamos muito felizes em revê-la. Olá, meninas, também muito feliz em vê-las vocês, né, novamente. Vocês, né, essa introdução da individuação, realmente foi passando aqui a minha história, né, bem assim, que foi esse processo que eu venho fazendo, né, na minha vida. Então, falando um pouquinho, né, eu sou psicóloga, eu sou consteladora, homeopata, trabalhei muito tempo como técnico de segurança do trabalho, com, né, outras áreas, qualidade, e, né, com psicologia de trabalho, então a gente entrou em outras áreas, né, como gerente de RH também, um tempo, e todo esse trabalho, né, foi fazendo esse desenvolvimento da minha individuação. E vocês falaram aí a questão do salvar, então eu era a salvadora, né, queria salvar todo mundo, mas isso é uma questão que foi imposta, né, desde criança, e aí eu acreditei nessa crença que eu deveria salvar todo mundo, porque eu sou a filha mais velha, né, de 10 irmãos, e desde criança já cuidando dos outros, né, e colocava sempre, né, meus pais, você tem que ser o exemplo deles. E aí já veio a cobrança, né, ou seja, eu sempre teria que ter, né, ser o exemplo para eles. E me cobrava muito, né, desse exemplo, me cobrava bastante, e sempre eles em primeiro. Então, assim, acabou tendo uma inversão, né, de papéis, porque meus irmãos acabaram me vendo muito mais como a mãe do que como a irmã, né, porque meus pais trabalhavam muito e eu realmente, assim, né, praticamente cuidava deles. E aí a gente começa a achar, né, e aí eles, né, também essa cobrança até dos próprios pais, não, tem que resolver os problemas. E aí foi resolver fazer o quê? Psicologia. Aí na psicologia, mais uma questão, né? Tem essa ilusão do que o psicólogo vai resolver os problemas de todo mundo, né? E nós não somos. A gente não está aqui, né, como né, a Michelle, como terapeutas, para resolver problema de ninguém. Nós somos uma ponte, né, do processo, né, das pessoas, mas não que vamos salvar as pessoas. E foi muito interessante que uma vez foi me pedido para fazer um trabalho, um estudo sobre autoamor. Isso há alguns anos atrás. E quando eu fui fazer esse trabalho, né, para apresentar, né, nas palestras, eu comecei a sentir falta de ar. Porque eu fui ver assim, meu Deus, que eu fui perceber como que eu sou carrasca de mim mesma, né? Eu comecei a passar mal com esse trabalho, né? Com esse estudo para apresentar. E aí, eu acho que foi o primeiro desmaio, né? Entre tantos que eu já tive, né? Vamos dizer assim, mas me chamou muita atenção, porque eu tive que ir para uma janela pegar ar, porque eu ficava assim, sem ar mesmo. E aí eu comecei o questionamento, porque até então era só o quê? Trabalhar, né? Meus pais se separaram, eu era né, bem nova, e aí assumi realmente a casa, né? Toda a casa. E aí o que, acho que, né, Débora falou, Michelle falou também, criou essa codependência, né? Eu de cuidar, então, ou seja, eu era vamos supor, a pessoa principal no palco, né, dessa família, em todos os sentidos, de uma certa forma, tanto de prover,
quanto de cuidar, né? E aí, quando a gente começa a parar e fala assim, mas e aí, quem sou eu? Quem é a Ellen nessa história? E nesses processos, eu comecei a adoecer, literalmente. Eu tive um problema muito sério, começando em 2010 e até 2014, com os meus pés, principalmente o meu pé esquerdo, e que eu comecei a não ter um desfibrilamento dos meus tendões. Então, andar, para mim, era uma tortura. E sim, eu cheguei a tomar todos os anti-inflamatórios que poderiam existir, já tinha feito várias cirurgias, e o médico falou, não tem mais nada a fazer. E isso é o quê? Os tendões aí, pela leitura corporal, é a rigidez, porque eu era realmente um robô, né? Era só cuidar do outro. E nesse inteirinho, a Michele até falou, eu tinha um irmão com dependência química, né? Ele é de alcoólatra, e acabei, porque ele era dos meus irmãos mais novos, então considerava ele muito mais como meu filho do que como irmão. E, né, então, assim, foi um processo muito difícil, porque eu comecei a viver a vida dele para tentar salvá-lo desse mundo, né, que ele entrou, né? E aí eu fui realmente me adoecendo. Então, em 2014, em 2012, eu fui para Londres, fiquei um tempo em Londres, até para querer fugir dessa questão toda, literalmente foi uma fuga, só que aí os problemas, né, vão conosco. Aí em 2014, eu fui para Israel, e eu trabalhava na rodoviária de Belo Horizonte, e aí um segurança falou, o pastor da minha igreja vai para Israel. E na hora eu só falei assim, eu vou, sem saber como que iria, do jeito. E aí a gente tinha um grupo de estudo, né, de um amigo meu no consultório, e ele chegou e falou assim, no mesmo dia, foi muito, né, essas coisas que acontecem, ele disse assim, eu tô indo para Israel. E aí eu lembro que eu falei com ele assim, você está nos convidando ou você só está, né, comunicando, tipo assim, para nós que você vai para Israel? Aí ele ficou meio assustado assim, e eu falei assim, porque eu quero ir. E na época, não tinha muita questão financeira, inclusive ele me auxiliava muito, porque eu usava o consultório dele, não pagava despesa nenhuma, era de uma forma mesmo, né? Eu tenho grande gratidão por esse amigo, mas aí eu fiz todas as minhas contas possíveis e falei assim, eu vou. Né? E aí eu fui, né, fui pagando a viagem, e acabou que ele não pôde ir, ele queria, ele não pôde ir, e nisso eu não tinha avisado para minha família que eu iria, mas faltando um mês da viagem que eu comuniquei que eu estava indo para Israel. Aí o pessoal, mas você vai para Israel? Lá estava começando, né, em período de pré-guerra, né, estava bem de conflitos lá na faixa de Gaza, aquela coisa toda. E teve uma questão que a minha avó ficou doente, e a minha ligação com a minha avó era muito intensa, né? Para mim, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né, que teve. E aí ela pegou e falou, não, você vai, né? Ela com 102 aninhos lá, gracinha. E aí eu fui, e fazendo, né, até esse meu amigo falou assim, nossa, Eli, mas você vai atrapalhar o pessoal, porque a gente vai fazer uma travessia no deserto, vai ter tudo, por causa que eu não conseguia andar. Eu falei assim, eu vou. E aí comprei uma botinha de pelica, bem levinha, tomava aqueles anti-inflamatórios mais pesados, um tramadol, base de morfina, aquela coisa, e fazia os trajetos. E lá foi muito intenso. Israel foi muito intenso para mim em várias situações. Primeiro, porque eu achava que eu ia desintegrar. Cada lugar que eu ia, eu não podia encostar, porque realmente eu achava que eu ia desintegrar, literalmente. E quando eu cheguei fazendo, né, a trajetória, né, de barco, igual Jesus fazia, quando, né, os primeiros cultos ali de Pedro, de Tiberíades para Cafarnaum, aí nós chegamos, né, fizemos a travessia, estava em Tiberíades e fomos para Cafarnaum. E aí eu
entrei no Mar da Galileia, nem sabia que tinha que levar chinelo, nem nada, e deixei o pessoal lá, que estava da turma, né, que, né, fiquei conhecendo na viagem, que eu não conhecia ninguém, e fui para o meu cantinho, e lá eu falei, Jesus, cura os meus pés. E aí, né, é tão emocionante, porque realmente meus pés foram curados, ali naquele momento. E aí eu fui, aí o povo ficava assim, porque eu não podia, antigamente, né, nem era proibida de subir escada, de fazer qualquer movimento desse, né, parei de dirigir tudo por causa desse, né, não podia fazer os controles, e aí eu comecei a subir escada, e o povo disse, mas por que você está subindo escada? Eu disse, vocês não estão entendendo, porque foi a maior alegria da minha vida poder subir as escadas, né? Então, eu comecei a subir escada. Tanto que depois de lá, de Israel, eu fiz o pessoal veio embora e eu fiquei, porque tinha uma escala em Paris, e aí eu fiquei uns dias em Paris, e eu não quis, comprei os tickets de metrô, aquela coisa toda, mas eu queria andar. Aí vim com uma flebite, né, uma flebite no pé, mas queria andar. E esses lugares todos, foi um déjà vu. Tanto Israel, eu também tive um momento muito conturbado lá, além desses momentos, né, que eu falei que eu senti as vibrações todas do lugar, tem muito essa característica da energia do ambiente, né, e eu sentia muito, e estar lá é tipo assim, é trazer Jesus para pertinho, né, e depois disso, ele ficou sendo, vamos supor aqui, ó, do meu lado, segurando a mão. Antes eu não tinha essa fé tão fervorosa, né, mas eu senti. E aí lá eu tenho um museu do Holocausto, e aí eu fui no Museu do Holocausto, em Jerusalém, e dentro do museu eu vi uma tela, e na tela eu vi uma criança, eu olhando para a criança, porque, né, eram objetos que foram tirados, né, dos judeus mesmo, das casas, eu falei, sou eu. E na hora que eu falei, sou eu, aí eu entrei em surto, literalmente, eles tiveram que me tirar, né, do museu, e aí eu tremia igual uma, né, ou seja, as reminiscências do passado, que essa é uma das características que eu tenho. Então, isso foi abrindo, né, de certa forma, essa faculdade minha de relembrar de várias vidas, porque enquanto criança, eu desdobrava, mas achava a coisa mais normal do mundo, né, para mim isso era para mim todo mundo tinha isso, né, e adorava fazer isso, sair, brincar, ficar acima do meu corpo e ver o que o pessoal estava conversando, né? Então, assim, para mim era brincadeira, né? Então, esse foi, né, um dos desmaios que a minha vida foi mudando ali. E depois, eu tive 3 filhos, né? Um filho, né, que eu não tenho, que não é vivo, né, que foi um aborto espontâneo, e mais 3 filhos que a vida me deu, que foram meus sobrinhos, né? E a minha vida, né, foi muito, depois que eles vieram para mim, muito para cuidar desses meninos. Então, sempre cuidando, né? Cuidando, porque minha mãe mudou para a casa da minha avó, para cuidar dela, e eu, além dos irmãos, depois fui dos sobrinhos. E em 2016, o Francis, 18 anos, ele sofre um infarto. E foi muito, 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 uma fase muito difícil para nós, né, família. E aí que eu fui, né, tipo assim, aí a Ellen foi esquecida completamente. Aí foi assim, para ele, né, para a família, para a gente dar um apoio. Então, trabalhava demais, 14 horas diárias, para dar conta de pagar todas as despesas que a gente precisava, a gente dividia, né, com cada um ali que podia, né, a família auxiliar. Ele ficou 1 ano, 2 meses, 14 dias internado, e nesse período, esse meu irmão, que era também, né, o meu, né, que tem os, né, que foi esse igual filho, os 2 mais novos, que foi muito intenso, né, a criação foi basicamente minha em relação a eles, ele também, ele que ficava lá dormindo,
né, com o Franz no hospital, ele também teve um infarto no dia 2 de novembro. Então, foi mais uma perda que nós tivemos, assim, né, porque o Franz lá... Então, assim, mais um período difícil. Então, assim, eu já estava muito baqueada em 2016, né, com essas questões todas. A minha mãe sofrendo imensamente, né, o desencarne desse meu irmão. E aí, em junho, né, de 2017, e aí isso eu já comecei a adoecer, eu comecei a ter vários tumores, né, e estava muito cansada de viver, literalmente, né, assim, reviver essas coisas faz a gente, né, que foi um período muito difícil. E aí teve um mentor que até falou comigo assim, você precisa tirar forças de onde você, do lado do âmago do seu ser, né? E eu falei assim, eu já não estou aguentando mais, né? E aí, esses tumores, de uma certa forma, eu sei que foi meio que um suicídio inconsciente. A princípio estava sendo inconsciente, mas depois se tornou consciente, porque eu estava muito cansada, né? E aí o Francis saiu do hospital, 30 de junho, né, de 2017, e eu falei assim, meu Deus, eu não dou conta, né, nem de cuidar. Aí ele foi, a gente arrumou uma estrutura hospitalar na casa do meu irmão, depois a gente fez uma estrutura hospitalar na casa da mamãe, e aí eu desengolei, né, que aí eu fui ficando, não tinha força, eu só ficava com febre, porque aí já foi uma anemia forte, já estava indo para uma leucemia, né, um preparo-se de uma coisa... E aí eu tinha que fazer uma cirurgia urgente, uma médica que eu fui, ela falou assim, mas você não tem condição nenhuma de fazer cirurgia agora, né, precisa fortalecer. Aí eu fui para um outro médico, ele falou, nossa, mas você precisa fazer cirurgia, né, para ontem, né, porque esses tumores estão acabando com você, né. E aí a gente marcou mais ou menos em julho, só que em julho meu pai faleceu também de um infarto fulminante. Então, mais uma, né, perda. E isso foi acontecendo, várias situações, a cirurgia foi sendo adiada, eu tenho muito o amparo espiritual da espiritualidade, e fui né, num processo de reiki, ali com várias cirurgias espirituais me auxiliando, né, para né, a parte espiritual, e até que a cirurgia foi sendo adiada, mas por quê? Que se ela tivesse sido antes, eu realmente tinha, né, tinha tido um desencarne. Porque nesse período eu ia sendo realizando as cirurgias espirituais. E era muito estranho, porque o médico falou, nossa, não consegui, fulano, então a equipe médica não está composta. E no dia, eu ia fazer a cirurgia em setembro, foi 17 de setembro que eu fiz a cirurgia, mas não estava marcada no sábado, dia 15, e o médico depois falou assim, nossa, ele atrás de mim para me achar, porque eu tinha que, né, internar no sábado de manhã, e falou assim, olha, o meu médico assistente não vai estar aqui, que a filha dele vai ganhar, né, bebê, e ele vai acompanhar o parto. Então foi para segunda-feira. E nisso, eu já tinha falado com né, com as pessoas da fraternidade, né, que eu frequento, né, que eu não estaria lá, porque eles davam o suporte. E nisso eu fiz, e aí eles me puxaram muito a orelha, né? Porque eles falaram assim, nós sabemos que você quer ir embora, né? Sei que você não quer ficar mais aqui, puxaram muito, então tipo assim, olha, tudo que nós estamos fazendo para você, você está jogando por terra, né? Porque o meu pensamento era esse mesmo, se eu morrer na mesa de cirurgia, isso não é suicídio, eu morri, né? E aí puxaram muito a minha orelha, aí falando, né, suicídio não é só colocar uma faca, né, no pescoço, não é isso, os pensamentos nossos. E nisso, eles falaram assim, você não sai daqui hoje sem fazer uma cirurgia. E foi toda uma equipe. E falaram bem claro para mim, sua cirurgia vai ser muito difícil e cabe a você querer viver ou morrer. Vai ser uma escolha sua, né? E aí, quando eu fui internar para fazer a cirurgia,
eu até lendo lá o tanto de riscos, né, que era fazer essa cirurgia, até que dei uma acordada, falei, nossa, né, além, né, do que estava, e como eu, né, desdobro, é normal, né, eu fico assim, eu fui acompanhando a cirurgia, né, de um outro plano, até que eu escuto a equipe médica falar, nós estamos perdendo ela, e aí vem aquela correria toda, e, né, aplicam mais anestesia, foi uma coisa assim, chama na equipe, mas nesse momento, acho que foi o meu maior desmaio na vida, porque eu falei assim mesmo, Jesus, não me deixa morrer, né? E aquilo ali, eu peguei a vida, porque nesse dia, tem uma Ellen antes e uma Ellen após, né, completamente, de tudo, da Ellen profissional, da Ellen filha, da Ellen mãe, da Ellen, né, tudo, é uma outra pessoa. Porque além de todos os processos que eu passei, né, eu fiquei mais de 300 pontos e inflamaram tudo, né, no meu processo. Então, assim, eu ainda naquele processo todo de inflamação, sofrendo lá, eu ainda ficava assim, porque era uma alcohólica, né, só sabia trabalhar. Nossa, eu aqui, num sol desse, numa tarde, eu deitada na cama, e eu com a barriga toda aberta, né, toda inflamada, e ainda tendo esses pensamentos. E aí, eu faço palestras, né, de algumas coisas, e uma pessoa da fraternidade entrou em contato comigo nesse processo e falou assim, Ellen, você você vai continuar a fazer as palestras, né, em 2018? Eu falei, claro, vou melhorar, se Deus quiser, né, e vamos. E ela falou, porque veio o tema do que você vai fazer do ano que vem, constelações familiares. E aí, né, eu já trabalho, né, com a linha sistêmica, fui muito na minha formação acadêmica, muito a psicanálise, mas depois, um ano de formar, eu fui fazer especialização em sistêmica, e já vinha pensando em fazer a constelação familiar. Então, nisso, em 2018, eu comecei a fazer a formação, né, pelo Instituto Imensa Vida. O Instituto são 18 meses de formação, e foi outro divisor de águas, porque aí eu comecei a entender todos esses processos do meu sistema. Então, foi outro N processos, né, tanto de abuso como... E aí começou a saga da individuação, vamos dizer assim. E aí eu vi que eu era muito, né, codependente da família e vice-versa, né, de tudo. Eu percebi que eu tinha um casamento com a minha mãe, vamos dizer assim, né, que era muito ligada ali. E aí foi tendo esses processos de olhar para mim e fazer o meu movimento, que não é fácil. Eu vi que foram vários renascimentos, vários partos, né? E um deles foi fazer o movimento de sair da casa da minha mãe, né, e morar sozinha. E muita gente fala assim, nossa, mas é bom morar sozinho, eu né, moro num lugar bacana, perto do meu trabalho, perto do consultório, mas para mim eu não estava feliz, né, porque a codependência faz isso, né, de você ficar ali preso ao sistema. E isso eu me senti assim, nossa, se eu sair, como que eles vão conseguir sobreviver, né? Como que eles vão conseguir fazer os movimentos deles, até ver a pandemia, e muito da questão até financeira mesmo, então se colocando muito nesse lugar, né, de superior, e aí foi fazendo o trabalho e vendo que eles conseguiam, né, que eles conseguem. Minha mãe, que colocava muito nessa posição de vítima, de codependência, de manipuladora, então ela começou a fazer os movimentos dela, né, tanto que eu tentava fazer uma reforma na casa, e nunca que ela estava disponível, e eu saí, ela fez a reforma, né, então o que a gente precisei me afastar, olhar para a minha vida, né, Luana até falou aí dos propósitos, e eu vejo que o propósito da nossa vida, às vezes a gente fica assim, qual a missão que a gente tem com a nossa vida, né? Na verdade, a única missão que a gente tem com a nossa vida é com a gente mesmo, né? É com a gente mesmo. Não tem como salvar ninguém.
Inclusive, eu fiz vocês fizeram, né, até um episódio com a Aida, e eu fiz alguns retiros de silêncio com ela, e teve um que foi muito marcante, que foi trabalhar o perdão, e aí eu vi ela também desdobrada, e aí ela conversou comigo desdobrada, né, na parte de meditação, e ela falou assim, em vez de você querer salvar as pessoas, desperte-as. E é isso, né? Então, esse é um processo que eu venho fazendo. Não tem como a gente salvar nenhum cliente, não tem como salvar a família, não tem como salvar ninguém, né? A única pessoa que a gente precisa salvar é a gente mesmo, né? Eu vou aproveitar essa sua fala maravilhosa para fazer uma pergunta assim, sobre isso. Eu estou até com o livro aqui, ó, gente. A gente não falou do livro, mas existe um livro, deixa eu ver como é que vocês vão ver ele. Aí, ó. Ele chama Codependência Nunca Mais. Ah, sim, eu conheço. Até hoje já indico para clientes, ele é ótimo. Ele é ótimo. Eu li ele em 2001, eu tinha nem 20 anos, aí eu lembro, Ellen, que tinha uma aspas, uma história, porque o livro conta muitas histórias, né? E tinha uma aspas de uma mulher falando assim, eu estou com 40 anos e ainda bem que eu li esse livro, porque agora eu vou começar a viver de forma mais honesta comigo mesmo e tal. E eu, nos meus 20 anos, falando, nossa, e eu aqui com 20 lendo esse livro, arrasando, estou lendo ele de novo com 40, quase 43. E a pergunta é um pouco sobre isso, assim. Nós 4 aqui somos todas filhas mais velhas, e a gente tem um meme entre nós 3, que é morte a salvadora. É Sabe, isso. quando a gente começa a conversar, fiz isso, aquilo, nossa, parou, morte a salvadora. Claro que não precisa ser a filha mais velha, né? Alguém vai assumir esse papel eventualmente nos núcleos familiares, ainda mais você, né, que entende da questão sistêmica. Enfim, o que eu fiquei muito impactada com a sua última fala, e aí quis trazer essa pergunta, é o seguinte, você falou que conseguiu entender, eu vou nomear 3, mas talvez sejam mais, tá? Por 3 vieses da sua vida, assim, essa sua conexão, vou chamar de excesso, se você me permite, com o seu núcleo familiar, que foi uma questão, precisou ser espiritual, a corporal, você entendeu isso sistemicamente e psiquicamente, você deu o nome de codependência, né? E aí, quando a gente entende um pouco essa nossa ligação excessiva com né, com quem quer que pode ser da família, pode ser um marido, pode ser o que quer que seja, a gente sabe que é difícil romper. Nós falamos um pouco disso no episódio de criança, né, na nossa criança interior, que o modelo de funcionar que a gente aprende lá atrás, a gente precisa relembrar que ele não é um modelo geralmente correto, né? Que a gente precisa manter essa força de vontade, igual você falou, né? Essa busca por uma vida mais conectada. E isso significa, na relação de codependência, estabelecer limite, né? Estabelecer limite é assim, eu, Luana, estou disposta a fazer até aqui. É isso que eu vou fazer por mim e vou fazer por você, e espero que você aceite. Se não aceitar, é isso. É muito difícil a gente fazer isso com a família. É muito difícil, ainda mais você que trouxe exemplos de questões muito delicadas envolvendo o limite máximo, que é a saúde, né? Como que você, né, entendido todo esse seu contexto, consegue se reconectar com isso e manter firme, né? Assim, firme, às vezes muito, às vezes nem tanto, né? Mas assim, como que esse caminho permanece na sua vida? Olha, Luana, uma das questões que me auxiliou muito foi a nossa pós, tá? Essa pós, para mim, ela foi muito intensa, ela aconteceu muitos processos, e principalmente o que de seguir é a corporificação, a corporificação, porque antes não tinha corpo, só tinha cabeça, só tinha mente, só tinha intelectualidade, não tinha corpo, literalmente. E aí o que eu estou aguentando, né, hoje, porque hoje eu consigo ver assim, essa parte que eu sou a natureza, a meditação, esse esvaziar, eu mantenho muito com a minha escrita terapêutica, né, dessa conversa comigo mesma,
Então, assim, a partir desse processo da minha, né, até de estar, né, na minha própria casa, eu comecei a ter mais tempos livres, o meu espaço, vamos dizer assim, né, porque não era a casa de vó mais, né, era a minha casa. E aí, e comecei a realmente, quando eu afastei, eu preciso contar uma coisa até nisso, porque o Instituto Renascer da Consciência tem muito a ver com esse processo todo. Então, logo que eu tinha mudado, acabei de mudar, em setembro, 1º de setembro, dia 3 de setembro, que eu conheci o IRC. Eu fui lá para fazer um seminário, né, com a Fátima, sobre comunicação empática. E aí, estava tendo uma imersão do pessoal da turma híbrida, né? Então, eles estavam lá, então estava chegando gente de vários lugares do Brasil, e eu lá não estava, né, hospedada nem nada, então ela falou assim, olha, você fica por aí. E nisso, eu senti um cheiro que é muito característico de um ser que, né, que a gente acompanha, muito do cedro do Himalaia. E aí eu fui seguindo uma trilha lá, cheguei num cantinho de Moisés. E aí ele conversando comigo, olha, e falou para me sentar em vários banquinhos. Olha esse ponto de vista, senta nesse banquinho. Senta no outro, olha o ponto de vista, senta nesse e vai vendo como que a gente afasta e vai tendo vários pontos de vista, né? E isso, quando eu saí de casa, eu comecei a perceber isso. E eu falei assim, eu ficava até assustada, falei, gente, o que eu fazia? O que eu estava fazendo? Como que eu, né, aquela coisa toda. E aí, na escrita, né, tendo essa conversa, a pós me auxiliou muito, né, de olhar para dentro, os retiros, a meditação, a respiração, e hoje eu sustento nisso, né, e principalmente desse olhar que eu não tenho que salvar ninguém, porque eu estava só querendo salvar, né, e sair dessa codependência, igual você falou, e pôr limite, é muito sofrido, isso doía minha alma, dizer não, né, tem até um caso que está surgindo aí, né, da moça lá, né, da criancinha que queria pegar o lugar e ela disse não. E aí uma terapeuta colocou, como que uma palavrinha tão pequena é difícil, principalmente quando a gente se fala em família, né? Dizer não. Dói, mas é necessário. Porque aí a gente vê que eles podem crescer, né? Eles têm a capacidade de crescer, não é só eu, né? E aí eu me limitava aí até o meu crescimento, né, vamos dizer assim, profissional, para não ir além, né, do que eles, né, do que eles estavam ali, né? São as nossas crenças, né? Aprendi trabalhando muito com a Débora, né, Débora, as crenças limitantes. E então é nesse sentido. Então, assim, é um trabalho diário. Eu acho que é para a vida inteira, né? E aí vai acontecendo esses renascimentos, né? Inclusive o IRC foi um momento também que eu tive um despertar muito grande da consciência, inclusive lá no Roberto Crema, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele a respeito disso, num outro momento, não no módulo dele, porque foi muito intenso, e agradeci muito, né, por amparo, agradeci, assim, o amparo que eu tive do IRC, dos profissionais, da indicação de profissionais, porque foi, né, aquilo que às vezes a gente acha que é surto psicótico, né, nada mais é do que esse despertar da consciência, né, e isso, né, vem acontecendo a cada dia mais, né, então esse despertar, ele é importante, e aí é o meu despertamento comigo mesma, em todos os sentidos, né, corpo e espírito, né, então, ou seja, hoje eu entendo que esse corpo é a casa do meu espírito, eu preciso agradecer muito a ele, mas antes eu só via, né, a parte de cima, né, aquela triangulização só ficava no triângulo de cima, não a parte de baixo, né.
Ô, Ellen, muito interessante e rico você contar toda a sua história com tantos detalhes e tanta emoção, porque a gente consegue exemplificar aqui e trazer como a vida vai nos dando sinais, né, de que quando estamos sobrecarregadas no primeiro momento, necessariamente existe alguém que tá deixando de se desenvolver, porque o normal é que cada um tem a sua vida, o que compete à sua vida, e isso não pesa. Porque, como nós falamos, nós temos um propósito maior de estar aqui. Então, se eu estou adoecendo, ou se eu estou padecendo, ou se está pesado além daquela pressão, a pressão do desenvolvimento natural, né, na vida do caos que a vida nos coloca em movimento, já é para nós levantarmos a orelha e trazer o nosso meme de morte a salvadora, porque provavelmente estamos pegando o que seria responsabilidade de outra pessoa. E mais impressionante e interessante ainda, eu achei, de você compartilhar as questões mediúnicas e de hiperexpansão, né, de hipersensibilidade, porque nós estamos construindo outro paradigma do que é a vida, do que é a família, e aqui lembrando, gente, que nós falamos com muita ênfase nisso, mas família de origem não é vilão. Muito pelo contrário, nós começamos aqui a nossa entrevista falando que isso vai diferir de estado dentro do Brasil ou diferir de país a país, porque o que faz que nós sejamos assim hoje é história. E são histórias carregadas de muita carga e emoção, e normalmente são cargas de dores que não foram sentidas, e isso fica como uma cola nesse sistema de crença que nós estamos falando. E cabe a nós dissolver tudo isso, dar vazão para isso e perceber que a vida pode ser feita e construída de maneira diferente, né? E uma das crenças que ainda temos mais fortemente dentro da espiritualidade é que quem tem mais hipersensibilidade, ou seja, quem consegue perceber mais, além da matéria, tem mais responsabilidade ainda de cuidar das pessoas. E é importante a gente dizer, porque o nosso público já tem mais afinidade com isso, que inclusive, gente, é o contrário. Quanto mais percebemos, mais precisamos sustentar a culpa. No início é culpa, como a sistêmica nos fala, e depois a gente fica aliviado de perceber a vivência de outra pessoa e deixar a pessoa com os efeitos de suas escolhas. Como é que foi perceber isso para você, Ellen? Tanto com o feedback do seu corpo, quanto com o feedback dos seus guias, enfim, e como você diria para quem não tem o nível de percepção que você tem, caminhar na sustentação de deixar cada um com o seu cada qual, cada um no seu quadrado, igual a menina do avião. É isso, porque cada um, né, e é isso, muitas constelações traz, né, são as ordens, e quando a gente sai da ordem, a gente enfraquece. E sair da ordem, né, o filho no lugar de pai, a filha no lugar de mãe, ou como no lugar, né, de casamento com a mãe, alguma coisa, a gente enfraquece. E você falou uma coisa que hoje, né, que nós estamos perdendo, que é o sentir, né? E tudo, né, essa nova era que a gente vem entrando é a era do sentir. E é sentir no corpo, né? É sentir, porque a nossa mente ela fica mentindo para a gente o tempo inteiro. Mas o nosso corpo, ele não mente, né? Ele não mente. Então, assim, ele está dizendo, opa, tem algo errado. Se você está fazendo um sintoma, alguma coisa, tem algo errado. O que é que você precisa olhar para isso? Né? O que está acontecendo aí? Só que a gente fica tanto nesse automatismo desse mundo louco cada vez mais. Por exemplo, né, nós estamos no mês de dezembro, quantas confraternizações, por que não confraterniza, né, durante o longo do ano, e a gente fica sobrecarregado e às vezes tem que falar não dá, porque a gente fica cansado, o corpo vai dando sinais. Então, tipo assim, é esse não. Porque quando a gente está dizendo não para a gente, para o outro, você está dizendo sim para você. E nós precisamos aprender a dizer o sim para nós. E isso, né, vai criando, né, essa egrégora, e a gente vai trabalhando essas crenças, esse mundo que está todo automatizado cada vez mais, né? Então, é olhar, o amor próprio, é ter esse amor com a gente mesmo, né? Igual, né, tem o grande lema, vamos dizer assim, o grande ditado, né? Me veio aqui,
né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro é nós, isso não é egoísmo. Isso é taxado, às vezes, como egoísta, quando a gente quer olhar para a gente. Mas isso é auto-amor. E aí, quando eu começo a me amar, fica mais fácil de eu amar as pessoas à minha volta. Eu começo a respeitar as dificuldades do outro, as sombras do outro, os limites do outro. Por quê? Eu estou aprendendo a me respeitar os meus limites. E isso foi a minha grande questão, respeitar os meus limites. Né? Então, é um processo. Eu não sei se eu te respondi assim. Ô, Ellen, você Oi. trouxe aí essa questão de descobrir o corpo, né? Não tinha corpo, então eu corporifiquei. E também, né, tem a sua sensibilidade aí desde muito jovem, né? Você percebe no seu trabalho que as pessoas estão buscando essa conexão com a espiritualidade? De que forma que você percebe isso? E como psicóloga, assim, eu não sei se você tem a mesma experiência que eu, mas a nossa graduação ela é muito restrita a determinadas abordagens, né? E como que você introduz essas questões e essa temática não tradicional nos seus atendimentos, né? Queria que você falasse um pouquinho como que os seus desmaios mudaram a sua atuação profissional e como que você vê né, os clientes, né? O que as pessoas têm buscado, se de fato elas estão buscando mesmo essa conexão com algo maior, estão fazendo, né, entrando, buscando também esse processo. Nossa, interessante, Michele. Até 2017, né, que foi esse processo, né, desse EQM, vamos dizer assim, que foi um processo bem forte, eu era psicóloga bem tradicional, né, sistêmica, trabalhando os sistemas, mas depois disso foi abrindo, principalmente a constelação. Hoje eu trabalho não só, né, a parte tradicional, mas eu vou dizer que eu tenho meus ferramentas, né, maiores ferramentas, vamos dizer assim. Eu hoje trabalho muito com oráculo, então uma coisa que eu adoro trabalhar, que eu falo que são os universitários, que auxiliam muito ali naquele, né, às vezes um processo está agarrado. Trabalho muito com os cristais, principalmente na constelação, que me ajuda muito a filtrar. A aromaterapia, e depois, vinculado a isso, eu fiz, né, logo depois da formação da constelação, eu já engatei, né, num curso de homeopatia lá da UFV, né, na Universidade Viçosa. E então, assim, foi abrindo muito para esse outro olhar, porque até então eu era bem, né, na caixinha ali no sistema. Tinha a parte da mediunidade, mas com os clientes eram, né, a psicóloga, não misturava. Hoje não. E aí eu vejo que o próprio campo, as pessoas que vêm chegando a mim, já vêm com essa demanda, né, de algo, buscando algo mais, né. Tanto que eu fiz uma constelação em início de novembro de uma pessoa, e aí ele falou assim, não, eu quero seguir com você porque você é diferenciada, né, porque tem esse olhar maior, né, então consigo, como se ver um quadro maior das questões, né, tem essa sensibilidade de chegar no ponto que às vezes a pessoa precisa trabalhar, né. Teve uma pessoa que eu atendi, eu perguntei para ela sobre o cabelo dela, aí ela paralisou. Ela falou assim, nossa, eu faço terapia desde os 5 anos, ninguém nunca falou, entrou nisso. Eu falei assim, mas até eu fiquei assustada. Aí eu falei, não, porque eu tenho uma alopecia, ela sem cabelo nenhum, então era peruca. Então, sabe, é meio direcionado. E aí a gente foi trabalhando todas essas questões. Então, isso acontece. Então, assim, eu vejo, Michele, que quem quer, o universo também vai direcionando para as pessoas certas. Né? Porque é aquilo que Jesus colocou. Não adianta jogar pérolas aos porcos. Então, a gente não adianta trabalhar com uma pessoa que não quer. Né? Tem pessoas assim,
Mas o mundo como hoje, tudo, essa transição planetária que precisa, né, tá acontecendo, vai vir pessoas, se a gente está aberto, o universo vai trazendo pessoas que querem se abrir, querem fazer a diferença. Acho que é nesse sentido. Ô, Ellen, eu quero trazer um outro tema, a gente está curiosa sobre a sua opinião, que é o seguinte, todos nós, a gente sabe, a gente tem o potencial de desenvolver energia masculina e feminina, yin e yang. Né? As questões culturais atrapalham bastante esse equilíbrio. Sim. Então, a gente tem as questões, né, culturais, históricas muito fortes, dizendo onde cada energia deve ser centralizada, direcionada. A gente começa a perceber uma movimentação diferente de umas décadas para cá, mas ainda assim é muito complexo. E, além das questões culturais, existem as próprias manifestações individuais. Então, nós que somos muito salvadoras, um perfil mais, né, vamos tomar conta de tudo, a gente tem uma energia masculina mais exacerbada, assim, de fazer, de resolver, etc. Bom, dizendo isso, a gente percebe que pode ser que haja uma equalização nas questões emocionais, psíquicas, individuais nossas, a ponto de, mesmo tendo uma energia mais masculina, a gente consiga equilibrar, rompendo com questões culturais, inclusive. Mas o mundo, Luana, acho que ele não está preparado para essa conversa. Né? Assim, a gente não vai chegar para um homem e falar, olha, é sua vez de trocar a fralda da mamãe que está acamada há 5 anos. Não, isso é responsabilidade sua. Não é você que vai cuidar, vai levar no dentista. A gente vê isso muito numa geração, a partir da nossa, da 40 mais, em que as mulheres se apropriam muito dessa função. Existe essa construção nossa, individual, mas existe essa cultural. Queria saber, assim, primeiro, se você percebe que existe um movimento de equilíbrio, que os homens vão participar mais desse lugar de cuidado, e se você, o que você recomendaria para quem escuta, porque sim, temos homens que nos escutam, inclusive nossos próprios maridos, os amigos dos maridos, e hoje é um dia importante na luta contra a violência da mulher, então, o que você diria assim, para o gênero pensar um pouco mais nessa esfera do cuidado? Luana, muito interessante. E quando vocês começaram aí, vocês falaram muito da questão cultural, né? Você trouxe até de Butão e tudo. E eu percebo muito isso. Nós estamos, né, aqui, né, nós todas, de uma certa forma, somos de Minas, a Débora está em São Paulo hoje, mas nós somos de Minas. Aqui eu vejo uma questão muito mais fechada, né, em relação a isso. Eu atendo pessoas de outros países, em outros países é bem diferente daqui. É bem mais, né, tem uma equanimidade, é uma coisa mais, né, desse auxílio. Mas Brasil é um pouco mais delicado, e digo que Minas é mais ainda. E mais, ao mesmo tempo, tudo tem o seu lado, não tem certo nem errado, vamos dizer assim. Mas a questão até do consumismo, que está exacerbado, então hoje o que acontece? Os dois trabalham, os dois têm vidas ativas, né, aquela coisa, e eu percebo que já começou, né, um pouco essa troca. Eu vejo isso na minha família, né, dos auxílios, todos os meus irmãos, eles não sabiam cozinhar, hoje eles cozinham, né, auxilia as esposas, eu vejo isso na minha família. Meus sobrinhos, então, ou seja, é uma coisa que está mudando, sim, né? E antes, se você falou essa coisa né, que a gente que tem essa energia, né, mais yang, que é um trabalho que a gente precisa também para equilibrar, porque nós temos as duas energias, né, tanto a mulher e o homem, nós temos as duas energias, e nós precisamos equilibrar, porque isso é aonde que a gente vai encontrar o centramento até do equilíbrio, né, do planeta. Tá? E aí você falou da violência, trazendo isso. Hoje, né, eu atendo até algumas, quando é casal,
Já tive uma questão aqui fazendo uma terapia de casal de um casal, e o marido falou assim, ela querendo separar porque está nesse empoderamento, tipo assim, né, que aquele... E aí, ou seja, quando a gente começa a olhar para o nosso feminino, que foi tão esquecido, e eu digo eu também, muito, né, a gente começa a se curar, né, porque ninguém cura ninguém, é a gente que se cura. E aí, curando o nosso feminino, e aí tem tantos movimentos do feminino, né, desse empoderamento, porque é curando o nosso feminino que o masculino será curado. Tanto o nosso feminino interno, né, quanto o nosso masculino também, que é machucado, né, os dois, o feminino e o masculino aqui, e isso vai formando uma egrégora para o universo. Então, ou seja, a nossa cura, que eu falo assim, a cura é cabeça a cabeça, cada um fazendo o seu movimento. Mas a nossa cura, ela vai formando, né, vai expandindo essa egrégora que vai chegando nisso. Então, os movimentos vão acontecendo. E é tão interessante, Luana, porque eu estou atendendo hoje uma demanda tão grande de homens, mais do que mulheres. Isso é uma coisa que eu estou observando. Eu falei assim, gente, que interessante, porque quem vem mais para terapia são mulheres. Mas hoje está o inverso. Eu estou atendendo mais homens do que mulheres. É muito interessante deles procurarem, de olharem, de buscar o autoconhecimento, né? Porque também é o que fala, né? Falando, não tem certo e errado. Também foi nessa cultura machista, né? Que eles têm que dar conta de tudo, de uma coisa. Então, assim, eu acho que mesmo nessa confusão toda, que às vezes a gente fala, está numa inversão de valores, mas não é porque está saindo, né? Está emergindo aquilo que estava velado, e aí as pessoas que estão abertas a olhar para isso, né? Está tendo movimento, é só querer olhar, né? Ellen, muito legal você trazer isso, de já perceber essa diferença, de você atender agora mais homens, porque eu me lembro, né, de um dos ensinamentos do Axis, que foi quando o Axis me ganhou, assim, que fala do não julgamento. Primeiro porque quando a gente começa a tocar o campo da consciência, a gente tem que tomar cuidado para não, inclusive, querer salvar o mundo. A gente sai do lugar ainda percebe que estamos nessa soberba de achar que temos campo para salvar outra pessoa, o que é impossível, e a gente acha que dá conta de salvar o mundo. E aí lembro da fala que você trouxe em desdobramento quando conversou com a Ida, que ela falou, ao invés de querer salvar as pessoas, desperte-as. Isso nos lembra o quanto nós realmente só temos o nosso processo individual, e aí a gente convida as pessoas, através da nossa própria vida, para viver esse espaço de mais leveza, né? E agora, já caminhando para o final, eu queria falar de quanta contribuição foi toda a sua história e a sua fala, e nos lembrar que tanto para os homens que estão passando por isso, quanto para as mulheres, para salvadoras, e para todos, independente da história, de onde estamos emaranhados, com esse campo de dor, de inconsciência, né, que antes nós nascemos, é que não tem como a gente lutar contra o mundo, contra esse processo que está tudo de pernas para o ar, e achar que é contra ir aumentando essa guerra que as coisas vão mudar. Não, é inclusive soltando mesmo e olhando para si. E isso é o processo de individuação. O processo de individuação é quando a gente olha para a gente e fala, quem eu sou dentro dessa coisa doida toda? Quem eu realmente sou além da história de dor da minha família? Quem eu realmente sou além da minha história de dor? Porque aí a gente se lembra, inclusive, que adoecer não é normal, gente. Então, no primeiro momento, nós não temos nem que estar perguntando quem é que vai cuidar de quem. É olhar e falar assim, nós não deveríamos estar adoecendo. Então, peraí. Já que estão adoecendo, deixa eu, na minha alma, vir para o meu papel de autorresponsabilidade e deixar de olhar com dó para quem está adoecendo, porque aquilo ali é um efeito das escolhas da consciência daquela pessoa, inconsciente ou não, e a gente tem um caminho ainda para se lembrar disso e está tudo certo, mas o processo de individuação é eu trazer isso e ver quem eu sou e, principalmente, nos percebermos, né, Mi, como fonte da nossa individualidade. Porque todos nós temos essa verdade divina dentro de nós, como a Ellen trouxe aqui também. Então, agora a gente caminha para o final, nos lembrando que nosso podcast é maravilhoso, somos maravilhosas, mas nos truquem, nos questionem.
Não tomem como verdade o que nós estamos dizendo aqui. Não tome como verdade absoluta o que os seus pais te contaram. Não tome como verdade absoluta o que Cristo disse, que foi passado pela religião, porque, tem umas confusõezinhas dentro disso também. Então, truque, questione, estude, mas se acesse dentro do processo de individuação, você vai acessar a verdade e a fonte de ser a sua própria vida, e esse é o único caminho que nós temos aqui, né, Mi? Sim. E aí, Ellen, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, para quem se identificou aí com esse lugar de Salvador, de Salvadora. Qual mensagem que você gostaria de deixar para essa pessoa, né? Para quem estiver aí assistindo? É a mensagem que a gente até colocou, né, durante o episódio, que não tem como salvar ninguém, né? A única pessoa que nós precisamos salvar somos nós mesmos, porque já tem uma carga imensa para a gente olhar, cada um individual, né? Porque trazemos várias bagagens, né? Igual a Débora falou, vários emaranhamentos. Então, ou seja, a gente já tem muito trabalho com a gente mesmo. Então, não tem que querer salvar o outro. Agora, o nosso processo, né, de autoconhecimento, de mudança, isso sim reverbera, né, nas pessoas próximas. Não tem como, isso tudo é energia. Então, o que eu falo assim, seja você mesma, né? Vamos olhar, vamos cuidar de nós mesmos. Então, essa é a nossa grande missão, é ser a gente mesmo, né? É olhar para nós. É tão interessante que hoje me relembrou um atendimento, assim, como que é delicado a gente avaliar a nossa necessidade de ser necessário, né? Porque o salvador, ele necessita de alguém para ele salvar. Então, como que vai semeando a dor e vai semeando ali, porque tem que ter um alecrim ali para ser né, o salvador da pátria. E aí essa coisa que a Débora falou me pegou muito, né, de que não é normal adoecer. E como que a gente também se apega às dores e ao sofrimento, né? E me ocorreu a situação de filhos, assim, né? De pensar, né? De ouvir, por exemplo, quando, né, manifesta um não desejo de ter filhos. Nossa, mas quem vai cuidar de você quando você ficar velho? Senhor, o que a gente está fazendo, né? O que a gente está esperando da vida, né? Que carga para os filhos, né? É isso mesmo, que carga, né? Inclusive, essa foi uma questão quando eu saí de casa, porque, tipo assim, nossa, você está deixando a sua mãe, já uma idosa, né? Então, foi muito, né, muitas críticas, né, em relação a isso. Ou seja, né, cada um, e acho que ela está crescendo muito, como todo mundo está crescendo, é a gente sair do palco mesmo, né, porque às vezes esse Salvador, ele quer um palco também, que tem os ganhos secundários, né, tudo tem, né, tem os seus ganhos ali. Vamos pegar um outro meme, vai ter hashtag morte a Salvadora e hashtag se toca Salvadora. Eu tenho um caso de uma terapeuta que ela estava atendendo uma pessoa com um perfil parecido assim com o nosso, sabe? Bem controlador, assim, com a família e tal. Eu não tenho mais esse perfil, não. Eu já estou em recuperação. Eu também não. Eu vou falar isso. Nossa, não. Fala na primeira pessoa. Daí eu não. Eu já saí dessa, sou mais velha de todas aqui, eu já saí dessa, mas ó, tô dando baile já. Mas olha aqui, ela fala assim, ela fala que o rapaz, o cliente, ele tinha um compromisso com a família e aí ele se viu codependente e ele teve que romper com esse compromisso. E ele não conseguiu, ele não deu conta. E aí ela me contando, isso tem 20 anos, ela me contando, falando do meu exemplo, falou, sabe o que ele é, Luana? Ele é burro. Porque o que está guiando a vida dele? É a vaidade. Ele é vaidoso porque ele quer ter esse lugar de atenção de dentro da família dele, de importância, coisas que são sutis nas relações e que a gente precisa se atentar. Bom, Débora já falou que ia acabar, então eu vou encerrar aqui, meninas, com uma frase do livro. Na verdade, tem várias frases aqui. Tem aquela famosa Viva e Deixe Viver, mas essa aqui é do William Shakespeare, de Hamlet, e fala assim, ó,
sobretudo ser a ti próprio fiel, e segue-se disso, como o dia à noite, que a homem algum jamais serás falso. Então, vamos viver de acordo com a nossa própria essência, né? Tem uma outra frase tão bonita, eu sou a minha essência, todo o resto é passageiro, que a gente siga atento a nós mesmos, a nós mesmas, e consigamos contribuir para a nossa evolução, e com certeza essa cura que a gente faz com a gente mesmo reverbera no nosso núcleo familiar e de outras relações. Esse foi o nosso podcast, Ellen. Muito obrigada, honradas com a sua presença. Obrigada, meninas. Se não curtiu a nossa página, curta, por favor. Aqui tem um joinha para você curtir. Segue a gente no Instagram e a gente vai deixar os contatos da Ellen aqui. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigada. Encaminhe para os amigos também. Tchau, gente. Encaminhe para os salvadores e deixa que o caos se instale. Isso aí. Fogo no parquinho, como dizia a pastora. Deixa eu autorar, fogo no parquinho. Beijo, gente. Fique com Deus. Obrigada, viu, Ellen?